alegria nós nos encontrarmos nesta formação. Nós estamos indo de vento em polpa naquilo que é o nosso propósito, mergulharmos nos estudos acerca da nossa Mãezinha do Céu, tendo por guia São Luís Maria Griot de Montfort. Vocês se lembram que na última formação, São Luís ele estabeleceu 5 verdades fundamentais acerca da devoção à Nossa Senhora. Só para nós entendermos um pouco o propósito de São Luís. O que ele quer com o livro? Ele quer apresentar uma verdadeira devoção à Nossa Senhora. Para que ele consiga apresentar este método, esta verdadeira devoção, ele precisa estabelecer alguns fundamentos, colocar alguns pressupostos para nós identificarmos onde está esta verdadeira devoção à Nossa Senhora. Na semana passada, aliás, 15 dias atrás, na nossa última formação, nós vimos que São Luís estabelece 5 verdades, que são elas. A primeira, Jesus, ele é o fim último da devoção à Nossa Senhora. Então, se nós queremos se nós quisermos uma devoção verdadeira, a primeira coisa que essa devoção precisa ter é Jesus como fim. Toda devoção, ela precisa ter esta finalidade. A segunda verdade que ele apresentou é que nós pertencemos a Jesus na qualidade de escravos, no sentido de que Ele é o Senhor e nós somos seus súditos. Ele nos criou e nós somos suas criaturas, ok? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem um domínio sobre nós, e um domínio real. E este domínio vai para além de nós querermos ou não. Aí nós vimos que, por exemplo, os demônios, eles não querem que Jesus exerça sobre eles um domínio. Por vontade do demônio, ele não obedeceria nunca a Jesus, a Deus. Mas isso não é possível, pelo fato de que o demônio ele é criatura. Ou seja, todas as criaturas estão debaixo do domínio de Deus. Agora, se nós nos colocarmos livremente nas mãos de Deus, então nós seremos escravos de amor, escravos livres. Livres porque entendemos que não há um outro Senhor a obedecer melhor do que Deus. Não existe essa opção, eu não vou servir a ninguém. Nós sempre teremos que servir alguém. A coisa é, quem é que nós vamos servir? Ainda que seja nós mesmos. Não, eu não vou servir ninguém, eu vou fazer o que eu quero. Bom, você está servindo a sua própria vontade. E a sua vontade não é tão livre assim quanto você pensa. Porque até mesmo as coisas que nós desejamos, ambicionamos, elas são condicionadas. A nossa vontade ela é condicionada por outras coisas. Eu não sei se você já fez esse exame de consciência, quando, por exemplo, você quer alguma coisa. Se perguntar assim, por que eu quero isso? Quem é que está me influenciando ou qual é esta coisa que me influencia para querer isso? Porque nós não somos tão originais assim. Nós achamos que somos. Não, eu quero isso porque eu sou eu. Não é bem assim. Porque original mesmo é só Deus. A única vontade que ela não é afetada por nada é a vontade divina. Porque Deus é verdadeiramente livre. Deus possui a plenitude do domínio sobre a sua vontade, de tal maneira que nada constrange Deus. Agora, conosco não é assim. A nossa vontade sempre está ali sendo condicionada por alguma coisa, seja ela qual for. Sejam coisas honestas ou desonestas, não importa. O fato é que nós não somos tão originais assim. Original mesmo é só Deus, porque Ele é o Criador. Nós, como criaturas, estamos sempre ali sendo influenciados, condicionados por alguma coisa. A pergunta é, quem é que você vai servir? Você tem como opção Deus e o mundo. Aí você vai ter que escolher. Se nós tivermos juízo, escolheremos Deus, porque Ele é um Senhor bom, porque Ele é Pai. Então, esta verdade que São Luís nos coloca, que nós somos escravos de Jesus, ela é uma verdade existencial.
que qualquer pessoa madura na vida espiritual já entendeu isso. E por entender isso, colocou a sua vida nas mãos de Deus. Terceira verdade que nós vimos na formação passada: devemos esvaziar-nos do que há de mal em nós. Ou seja, vocês se lembram da questão do pecado original, que nos deixou como que feridos. Esta ferida que nós recebemos no nascimento, você não fez nada para nascer marcado pelo pecado original. Quem fez algo foi Adão e Eva. O fato é que nós nascemos marcados pelo pecado. Esta marca faz com que até as obras mais santas, mais piedosas, sejam manchadas, marcadas. Você vai lá e faz um propósito maravilhoso, né? Está chegando aí a quaresma de São Miguel Arcanjo. Não, vou acordar de madrugada para rezar o rosário com o Frei Gilson. Não, eu vou no rosário da madrugada dos jovens lá da comunidade Imaculado Coração de Maria. Aí você vem e faz uma coisa muito boa. Aí você percebe já um movimento de vaidade, um movimento de um certo orgulho, porque eu sou bom, porque eu faço, eu aconteço. Ou seja, até as coisas mais santas a gente consegue manchar de alguma maneira. Porque é a nossa debilidade, a nossa fragilidade, fazer o quê? Então, uma devoção deveria nos levar o quê? A nos esvaziar de tudo, sobretudo desse fundo mal, para nos preencher de algo. E aí nós vamos ver do que nós vamos nos preencher. Quarta verdade, temos necessidade de um mediador junto a Jesus. Assim como precisamos de um mediador junto à Trindade, que é Jesus de Nazaré, também nós precisamos de um mediador junto a Jesus, porque Ele é Deus. Pela dignidade dele, nós precisamos que alguém nos aproxime de Jesus. Esta mediação é feita pela Virgem Santíssima. Por fim, a última verdade que nós vimos é que é muito difícil nós conservarmos a graça que recebemos no batismo. Por quê? O nosso inimigo, ele é muito hábil, ele é muito astuto, que é o diabo. E vocês se lembram que eu disse, né, que o diabo, ele é alguém muito experiente. Ele tem só 4.000 anos de experiência em perder almas, né? Ou seja, faz 4.000 anos que o diabo, ele ronda as pessoas com tentações para levar elas a pecar. Agora, você imagina o quanto de psicologia o diabo conhece. Não sei se tem psicólogo, psiquiatra aqui. Você imagina o quanto que o diabo conhece da psicologia humana. Por quê? Imagina, um psicólogo, quanto mais contato com tipos de pessoas distintas, tipos de personalidades distintas, aquilo enriquece, por assim dizer, o repertório que ele tem de atuação nas pessoas. Entende? Porque ele conhece diversas consciências diferentes, diversas personalidades, tipos de pessoas. Agora imagina o diabo que conhece uma quantidade de pessoas, assim, incalculável número, entende? Porque ele faz isso há 4.000 anos. Há 4.000 anos ele ronda pessoas, entende? Imagina a experiência que ele tem para poder entrar na nossa psicologia, entrar na nossa mente, nos sugerir coisas, mentir para nós. Ou seja, o diabo, ele é muito bom no que ele faz. De tal maneira que, para nós preservarmos a amizade com Deus, é muito difícil. Por isso que nós precisamos de Nossa Senhora. Por isso nós precisamos daquela que foi a única criatura que Ele nunca conseguiu pôr as suas patas infernais nela. Porque ela é imaculada. Essas verdades estão na formação passada, que é o capítulo número 2 do livro. Agora nós vamos entrar no terceiro capítulo do livro. Baseado nessas verdades, o santo vai começar a nos apresentar aquelas que são as falsas devoções e as verdadeiras devoções. Ou seja, as manifestações de devoção verdadeira e as manifestações de devoções falsas. Por quê? Como o diabo, ele é muito astuto, ele consegue perverter até as coisas santas. Muitas vezes nós achamos que o diabo, para nos perder, ele só usa coisa vergonhosa.
Como que o diabo faz para levar alguém para o inferno? Convence ela a matar alguém. Cara, não é assim. Porque o diabo convencer uma pessoa a matar outra é uma coisa que precisa de uma violência muito grande. É muito difícil ele convencer alguém a tirar a vida de uma outra pessoa. Porque isso é uma coisa violenta, entende? É uma coisa que exige um esforço muito grande. Então, esses tipos de pecados, eles não são os pecados mais corriqueiros e comuns para levar alguém para o inferno. Porque é difícil você convencer uma pessoa a matar a outra. Envolve muita coisa. Tem pessoa que chega na hora amarela, entendeu? Fica com medo, acovarda. Não tem fibra para um negócio desse. Então, as tentações corriqueiras são de coisas assim, triviais, quase que inocentes, se não até as coisas santas. E é isso que o São Luís quer chamar a atenção. Ou seja, o diabo, por ser muito astuto, ele é capaz de pegar uma coisa santa, perverter aquilo e fazer com que aquilo seja caminho de perdição para a pessoa. Que coisa santa o diabo pega? A devoção. Vocês lembram lá na primeira aula, quando eu falei de devoção? Nós definimos devoção como uma prontidão da vontade para fazer a vontade de Deus. Ou seja, para obedecer à voz de Deus. Então o que acontece? O diabo perverte essa coisa para gerar em nós uma falsa disposição de fazer a vontade de Deus. Quando na verdade eu não estou obedecendo a Deus, estou obedecendo ao diabo. Então, o diabo ele é tão astuto que até numa coisa santa, que é a devoção à Nossa Senhora, porque de todas as devoções, a mais santa é a devoção à Nossa Senhora, até nisso ele consegue inocular um veneno e transformar aquilo em causa de perdição para a pessoa. É um negócio muito doido e nós vamos estudar isso agora. Deu para entender sim ou não? Então, São Luís ele vai nos advertir acerca das características das falsas devoções por primeiro e depois as características da verdadeira devoção. Então vamos lá. A primeira característica que São Luís ele apresenta no terceiro capítulo de uma falsa devoção à Nossa Senhora é aquilo que ele chama dos devotos críticos. Então, de quem que nós estamos falando? Nós estamos falando de pessoas que são devotas de Nossa Senhora. Eu não estou falando de pagão, eu não estou falando, de ateu, eu não estou falando de protestante, eu não estou falando de traficante, não, estou falando de católico que é devoto a Nossa Senhora. Mas o diabo conseguiu inocular nesta devoção um vírus para que aquilo não gere benefício para aquela alma, pelo contrário, gere um prejuízo e ela até se perca naquilo ali, se condene. Então, qual que é o primeiro vírus que o diabo coloca? Os devotos críticos. O que são os devotos críticos? Aqueles católicos, devotos a Nossa Senhora, mas que têm essa falsa devoção a Nossa Senhora, a crítica. Ele diz assim, são pessoas que possuem um certo espírito crítico que, ao ver uma manifestação simples, genuína, inocente, de devoção por parte dos fiéis, começa a criticá-los. Então, por exemplo, o que seria um devoto crítico? Ele vê, uma pessoa que chega na igreja e passa um tempo na frente da imagem de Nossa Senhora, ali rezando, até chorando, de repente beijando o pé de Nossa Senhora, aí ele pensa, nossa, que exagero, nossa, essa pessoa está querendo aparecer, né? Você acha que precisa disso? Ou seja, o devoto crítico é aquele que tem devoção a Nossa Senhora, mas quando vê a manifestação de devoção de pessoas mais simples, mais, exato, ou seja, menos aspas, polida, intelectual, ou seja, começa a desprezar aquilo, entende? Porque não, ele está num patamar, entende? Que imagina que eu vou passar uma vergonha dessa de chegar na igreja, na frente de uma imagem da santa, ficar ali chorando. Que coisa mais deselegante.
Ou seja, a pessoa ela não conhece o coração daquela pessoa. Ela não sabe o que está motivando aquela pessoa a estar diante da imagem da santa, derramando lágrimas, às vezes até soluçando e passando vergonha. Ela não sabe a humilhação que está no coração daquela pessoa, mas ela se coloca no patamar de crítico, como se ela fosse juiz do irmão dela. O devoto crítico, geralmente, ele tem ares de intelectualidade. E toda a expressão mais popular, de devoção mais popular, ele começa a criticar. Então ele vê uma pessoa, de repente, portando, uma camisa de Nossa Senhora, ele acha aquilo, ai, que exagero, para que isso? Entende? Esse negócio de consagração a Nossa Senhora. Imagina, você acha, eu já ouvi isso, de pessoas assim, até clérigos. Imagina, você acha que Nossa Senhora quer escravos? Que exagero, esse devocionismo. Não precisa disso. Ai, que besteira, imagina, rezar 1000 Ave Marias. Que coisa mais cafona. Ou seja, toda e qualquer expressão piedosa, de sinceridade, os devotos críticos, eles se colocam a desprezar. Entende isso? Ou seja, porque como ele é muito elevado, ele é muito polido, não, ele sim é um devoto sem exageros, um devoto sem afetações, porque esse povo carismático, esse povo de acampamento, tudo afetado, imagina, chega lá pulando, cantando, quer pousar terço no pescoço, quer se aparecer, só falta colocar uma melancia no pescoço. Ou seja, que coisa horrível. Ou seja, o devoto crítico, ele tem esses ares de superioridade. Ele é mordido por um certo orgulho, uma certa soberba. Entende? Como se aquilo fosse de desgostar Nossa Senhora. Muitas vezes, devotos críticos até vai dar razão para protestante. Aí, tá vendo? Os protestantes têm razão mesmo, porque com toda essa melação com a santa, parece idolatria. Que absurdo. Essa coisa dos devotos críticos é muito comum no meio nosso. Porque tudo soa como exagero. Ai, que exagero agora, só porque foi no acampamento, devoto de Nossa Senhora, agora tem que ficar aí andando igual véia, com essa roupa de véia. Tipo assim, a pessoa perde a liberdade de poder expressar aquilo que é a relação dela com Deus livremente, porque, entende? Aí agora inventou de pôr véu na cabeça, ai que coisa cafona, retrógrada. Cara, a pessoa não pode ser espontânea, entende? Ou seja, é um ar de soberba que fica diminuindo os outros, que é horrível. E isso está nos círculos mais, intelectuais, muito, dentro da hierarquia da igreja, existe muito isso, infelizmente, entende? Por falta de um negócio chamado piedade filial. Ou seja, não entende que muitas das expressões, é verdade, às vezes pode ter um certo exagero. Isso existe, nós vamos ver onde que está esse exagero. Mas muitas expressões são legítimas de um filho, que ficou tanto tempo distante, tanto tempo longe da igreja e que agora quer expressar de alguma maneira. Às vezes acontece, no começo às vezes é meio exagerado, eu lembro. Nossa, imagina, eu me converti com 19 anos de idade, eu era um moleque todo idiota, entendeu? Mundano, nossa, se eu falar meu testemunho aqui, vocês falam assim, cara, padre, é verdade, era horrível, entendeu? Mas Deus converte, entendeu? Deus faz nova todas as coisas. Quando fui invadido do amor de Deus, cara, eu andava, olha que coisa exótica, né? Tinha um certo exagero, mas era sincero. Depois você amadurece. Eu usava esse era o meu look, todos os dias, eu só usava esse tipo de roupa. Calça jeans, tênis, camiseta preta e um rosário, não era o terço, o rosário amarrado na cintura, pendurado, entendeu? Tipo a la franciscano. Eu só andava assim, até eu descobri uma sandalinha de Jesus. Aí era só a sandalinha franciscana de Jesus, entendeu? Esse era meu look, eu ia para a faculdade, para congresso, eu ia para todo lugar, cara, nas missões.
entende? Quem olhava, pô, assustava, pô, esse moleque, né? Tipo, e detalhe, uma cruz peitoral desse tamanho, douradão, prateado, entende? Poderosa. A cruz chegava primeiro que eu, entendeu? Mas assim, pô, eu era um moleque mundano, louco, surtado, entende? Não tinha vergonha de testemunhar o mundo que havia em mim. Para que eu encontrei o amor de Deus, cara, eu só quero o amor de Deus. E quantas vezes a pessoa olhava, assim, torcia o nariz, sabe? Dava risada, porque eles eram muito bons. Ah, tudo bem, eu não sou bom assim, então eu preciso desses sinais. Eu confesso, era um pouco exótico, não precisava talvez de tudo isso, mas aquilo era sincero. Era a forma de eu manifestar o amor que eu tinha sentido, o amor de Deus. Depois você cresce, amadurece, mas, rapaz, quanta, assim, chacota. E o que mais doía não era o sarro, a chacota das pessoas do mundo. Porque as pessoas do mundo olhavam, achavam curioso, mas tipo, beleza. O problema era o povo dentro da igreja, entende? Isso que doía. Pô, na missa, tá louco, quando eu me converti, na missa só ficava de joelhos. O povo olhava assim, que exagero. Mas não é que era exagero, eu não tinha outra forma de expressar aquilo que eu estava sentindo, entende? Então, esses devotos críticos, eles começam a se colocar acima da consciência da pessoa para poder julgar aquilo que são as expressões. O que nós deveríamos fazer? Ao notar uma pessoa, exótica como essa, nós deveríamos ter a caridade de conhecer ela, aos poucos instruindo, aos poucos mostrando onde que está a verdadeira e mais profunda manifestação de devoção, que é um processo formativo, que é o que eu estou apresentando para vocês. Vocês vão perceber que ao longo dessa formação, desse curso, eu vou apontar coisas mais interiores, mais profundas, mas que você quiser trazer sinais externos, Deus seja louvado. O que eu vou te explicar é que a devoção, o amor não consiste nisso. É um pouco mais profundo. Mas tudo bem, vai em frente, está ótimo, entende? Que seja sincero e basta. Entenderam o que é o devoto crítico, sim ou não? E é católico, é devoto a Nossa Senhora, mas por causa dessas críticas, ela não consegue crescer no amor filial a Maria. Ela não consegue crescer no amor filial a Deus. E mais, começa a pôr em dúvida tudo o que está à sua volta e impedem que outros tenham também um amor genuíno por Nossa Senhora. Isso é um problema. Depois, os devotos críticos, São Luís nos apresenta uma outra falsa devoção, um outro vírus que o diabo inocula, que são os devotos escrupulosos. O que são os devotos escrupulosos? Veja, o escrúpulo, ele primeiro é uma doença, ok? É uma doença psiquiátrica. O escrúpulo clássico. O escrúpulo ordinário, corriqueiro, todo mundo passa por ele, que é quando você não se confessa, aí você começa a se confessar com frequência e começa a procurar saber o que é pecado. Como no início você não tem muito estudo sobre moral, naturalmente você começa a interpretar como pecado coisas que não são pecado. Para uma pessoa que está no início de conversão, tudo é pecado. Porque, claro, ela está aprendendo a ter um negócio chamado prudência, discernimento. Até que ela consiga ajustar isso, então ela toma por pecado muitas coisas que não são pecado. Isso é comum. O escrúpulo que São Luís coloca aqui é o escrúpulo quase que patológico, mas não com relação ao pecado, mas com relação às manifestações de amor a Nossa Senhora. O devoto escrupuloso é aquele que ele acha que é errado coisas com relação às manifestações de amor a Nossa Senhora, julgando que aquilo é um exagero e porque é um exagero deve ser ruim e ofende Nosso Senhor. Então, o devoto escrupuloso ele acha que, a depender
das manifestações de amor que você vai manifestar a Nossa Senhora, você vai ofender Jesus. O devoto escrupuloso é aquele que tem medo de ofender Jesus amando muito Nossa Senhora. Como se fosse possível isso. Ou seja, ele acha que é possível ofender Jesus, ofender a Deus, manifestando amor a Nossa Senhora. Como se Jesus fosse ficar enciumado, como se Jesus fosse ficar incomodado, porque nós estamos amando a mãe dele. Só que tem um detalhe. O detalhe é o seguinte: primeiro, imagina que um amigo seu, ele manifesta o amor que ele tem pela sua mãe, e você é amigo dessa pessoa. Ora, se você descobre que um amigo ama sua mãe, aquilo não vai te descontentar, aquilo não vai gerar desgosto em você. Muito pelo contrário. Que alegria, que bom! É isso mesmo, minha mãe é muito boa. É natural que você a ame, eu também a amo profundamente. Ou seja, o amor que você manifesta à minha mãe estreita ainda mais os nossos laços de amizade. Porque a minha mãe é uma pessoa boa, é minha mãe, claro. Aconteceria o contrário se, em vez de manifestar amor, você manifestasse rejeição. Ou seja, você quer ser meu amigo, mas se você não quer gostar da minha mãe, não vai dar certo, entendeu? Não vai rolar. Então, o que acontece? Quando nós manifestamos amor à Virgem Santíssima, isso não faz com que Jesus fique descontente. Muito pelo contrário, ele fica feliz. Porque é isso mesmo. Ele quis ter uma mãe tão boa para que nós pudéssemos amar ela. Para que nós pudéssemos amar ela com todo o nosso coração. E ainda que nós amemos muito Nossa Senhora, o nosso amor nunca irá ultrapassar o amor que Jesus teve por Nossa Senhora. Porque Jesus é perfeito, eu não sou. Então a segunda coisa é, ao amar Nossa Senhora, o nosso amor nunca chegará aos pés do amor que Jesus tem por ela. Por isso não precisamos ter medo de amar Nossa Senhora. Não precisamos ter receio de achar que, eu estou honrando muito Nossa Senhora, então Jesus vai ficar enciumado. Tem pessoas que entram em colapso, por exemplo. Padre, quando eu vou rezar, eu não consigo às vezes rezar a Jesus. Eu sinto mais a vontade de rezar a Nossa Senhora. Será que eu estou fazendo uma coisa errada? Porque assim, Jesus é meu Salvador, eu amo Ele, mas é que eu não consigo falar com Ele igual eu falo com a Nossa Senhora. Será que vai ficar chateado? Claro que não. Você está doido? Imagina Jesus vendo você falar com a mãe dele com tanta ternura, com tanta filialidade, com tanta piedade. Meu Deus, ele vai ficar muito feliz. É isso mesmo. Foi por isso que eu quis uma mãe e por isso que eu te dei a minha mãe. Porque se nós formos parar para pensar, quem é que tem medo da mãe? Do pai nós temos medo, mas da mãe? Ninguém tem medo de mãe. Quem tem receio de chegar em uma mãe e fazer confidências? Ninguém. Quem tem medo de quando faz uma arte, uma coisa meio, que não foi muito legal, chegar para a mãe e falar assim, mãe, fiz um B.O. aí. Pro pai você esconde. Mãe, não conta pro pai. Não conta pro pai, não. Ou seja, a mãe é cúmplice. Foi por isso que Jesus nos deu uma mãe, porque Ele nos conhece, Ele sabe o poder que uma mãe tem sobre o nosso coração. Por isso nós não precisamos ter medo, de maneira nenhuma, de sermos muito devotos de Nossa Senhora. Isso se aplica a coisas concretas, como por exemplo, louvor. Você pode louvar Nossa Senhora com muita tranquilidade, sem medo. Quem tirou esse medo de nós foi Nosso Senhor. A própria Sagrada Escritura, ela nos dá esse testemunho. Lucas, capítulo 1, versículo 43. Olha o que a palavra de Deus diz. Isabel dizendo para Nossa Senhora: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim a mãe de meu Senhor? Quer louvor maior do que este, de declarar que Nossa Senhora é mãe de Deus?
Está na Bíblia. Eu não entendo por que os protestantes têm medo de honrar e louvar Nossa Senhora como Mãe de Deus. É bíblico. De onde me vem esta honra de vir a mim a mãe do meu Senhor? O meu Senhor é Deus. Ela é mãe do meu Senhor. Se a Bíblia louva Nossa Senhora assim, com o louvor máximo, o louvor que corresponde à maternidade divina, então, meu filho e minha filha, tenha muita tranquilidade. Honre a tua mãezinha do céu. Isso agradará a Jesus. Então vamos lá. Primeira falsa devoção, os devotos críticos. Segunda falsa devoção, os devotos escrupulosos. São devotos de Nossa Senhora, mas com ressalvas, porque tem medo de ofender Jesus. Terceira falsa devoção, essa aqui é muito interessante. São os devotos exteriores. Veja, o que são os devotos exteriores? São aqueles que manifestam a sua devoção a Nossa Senhora somente no aspecto exterior. Nunca é do coração, nunca é forte. Tem alguma coisa de coração, mas é muito pouco. Porque se tiver muito coração, aquilo gera um comprometimento. Então, o que é o devoto exterior? É aquele que acha que é suficiente eu trazer elementos externos. Então, é aquele devoto que é exótico, ou seja, ele não é sincero, ele dissimula, ele quer parecer devoto, então ele põe camisa de Nossa Senhora, ele pendura terço no pescoço, ele põe véu na cabeça, usa saia, mas aquilo é só fora. Dentro dele impera o mundo, porque ele não quer se comprometer realmente com Nossa Senhora. Ele não quer aquela prontidão da vontade. Ou seja, fica dissimulando com exterioridades vazias. Esta coisa nós temos que tomar muito cuidado de ser um devoto de aparência. E em nossos tempos, talvez o campeão das falsas devoções é a devoção aparente, dos exteriores, devotos exteriores. Por quê? Nós vivemos em um tempo muito característico, que é marcado pela rede social, na qual nós comunicamos apenas a nossa aparência. Perceba que as redes sociais, e aqui tanto o Instagram, o Facebook, TikTok, Snapchat, até mesmo o Instagram, essas ferramentas, elas fazem com que nós sejamos capazes de montar um personagem e comunicar às pessoas apenas esse personagem. De tal maneira que nós perdemos ali a habilidade de nos comunicar com as pessoas ali coração a coração, ok? Perceba que quanto mais você se comunica com as pessoas por meio das ferramentas digitais, mais você perde a capacidade de estar com alguém e ter uma comunhão com ela. Porque quando você está diante de alguém presencial, ali existe uma troca de coração onde você comunica não só a coisa bonitinha, estética, aparente, não. Você acaba comunicando coisas que você não queria mostrar. Isso acontece muito em casa. Por que que na família nós temos ali o ambiente com o maior número de conflito? Você percebe que dentro da sua casa você tem mais conflito do que dentro da tua empresa? A não ser que na empresa é uma empresa familiar, né? Que tem os parentes lá dentro, né? Mas se a empresa não é familiar, que não estão os familiares ali dentro, geralmente o número de conflitos dentro de uma empresa é menor do que o número de conflitos dentro de uma casa, de uma família. Por quê? Porque dentro da casa nós temos acesso a coisas que são nós mesmos, que são os nossos defeitos. Esses defeitos nós dissimulamos nas relações interpessoais fora dos muros de casa. Ou seja, no teu ambiente de trabalho, você nunca mostra para a pessoa você como um todo. Você mostra aquilo que tem de melhor em você.
Agora em casa não, você baixa a guarda, você baixa o escudo e vem à tona aquilo que tem de pior em você. Aí tem o que é de pior no seu marido, o que tem de pior em você que é esposa, o que tem de pior no filho. Aí está todo mundo vendo aquela coisa, obviamente aquilo me desgosta. E, consequentemente, vai gerar um conflito. Esse conflito dentro do ambiente familiar não tem problema, porque ali existe um laço que une aquelas pessoas, que é o laço que nos faz capazes de suportar aquelas misérias. Esse laço chama o amor. O amor é justamente o laço, o sentimento, mas muito mais do que o sentimento, mas a decisão de estar com aquela pessoa, apesar de qualquer pesar, apesar de qualquer sofrimento. Então o amor é o que faz eu dar àquela pessoa um negócio chamado perdão. Por que no ambiente de trabalho nós não revelamos as nossas misérias, as nossas limitações, ou nós nos controlamos para as pessoas não notarem aquilo? Porque nós sabemos que aquelas pessoas não nos amam. E pelo fato de que elas não nos amam, elas não irão nos perdoar. Então em casa essa coisa se revela. Deu para entender isso, sim ou não? Então, o que acontece? Quando nós levamos isso para a devoção, nós temos a tendência de, diante de Deus, também querer dissimular. Quando nós vamos rezar, nós fazemos muitas vezes o esforço de apresentar para Deus a parte bonitinha nossa. Você vai, passa a maquiagem, põe a melhor roupa, faz uma pose piedosa e diz: Senhor, eu te amo, Jesus. Hoje eu rezei o terço. E você começa a narrar feitos. Você começa a narrar aquilo que tem de melhor em você. Como se Deus fosse alguém que não te amasse. E pela desconfiança do amor dele, você não quer que ele veja as tuas misérias. Então você não revela isso para ele. Aí você se reveste de uma devoção exterior. Para ele ver que você é bonitinho, que você é fofinho. Porque se ele ver que você é fofinho e bonitinho, ele vai te amar. Mas isso é tolice, porque ele conhece você. Ele sabe das tuas misérias. E mais, Deus tem mais interesse, pasmem, Deus tem mais interesse nas tuas misérias que nas suas qualidades. Porque as qualidades que estão em você, vêm dele. As misérias que estão em você, vêm de você. E é essas misérias que vêm de você que te afasta dele. Se você chegasse diante de Deus, arrancasse a máscara, fosse sincero e falasse: Deus, a verdade é o seguinte, eu sou um miserável, prostituto, mentiroso, orgulhante e arrogante. Mas assim, eu estou cansado disso, Deus. Eu não quero mais ser assim. Muda meu coração. Deus iria voar ao seu encontro, iria transformar seu coração. Porque o maior desejo de Deus é mudar, é transformar as nossas misérias. É tirar do nosso peito o coração de pedra e colocar um coração de carne. O sonho de Deus é que você um dia chegue diante dele, rasgasse a sua máscara, ficasse como que nu diante dele e falasse assim: Deus, está aqui. É isso aqui, é essa miséria. Eu sou preguiçoso, eu sou arrogante, eu sou luxurioso, eu sou irascível, eu sou vaidoso, eu minto demais e assim, eu estou cansado. Eu sei que isso não te agrada. Eu queria vir aqui e te entregar coisas boas, mas eu vejo em mim pó e nada. Mas eu queria ser alguém para poder te amar. Muda meu coração. Qual que é o nosso sonho? Nosso sonho é chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu estou acordando todo dia no horário, estou fazendo 1h30 de meditação, está tudo ótimo, eu não brigo com meu marido, está tudo lindo, eu sorrio com meus filhos, eu tomo tarefa todos os dias. Deus, eu rezo o rosário todos os dias. Ou seja, o nosso sonho era chegar diante de Deus e falar isso para Ele. Mas essa não é a nossa realidade. Então não fique triste em ter que chegar diante de Deus
e narrar fracasso. Deus, eu não consigo acordar, Deus, dá uma preguiça lascada. Eu acordo, olho para o despertador olha para mim, eu ponho soneca, a hora que eu vejo eu estou atrasada, não consigo rezar, não medito coisa, é nada, uma confusão da bexiga. Deus, eu não sei o que eu faço, Deus. Salva eu. Este é o sonho de Deus. Deus, Ele anseia por esse dia, de nós chegarmos diante dEle e sermos sinceros. Porque Ele poderia, então, voar ao nosso coração e nos transformar para sermos bons. Você está entendendo, Padre, sim ou não? No fundo, quem matou a charada disso e nos mostrou de maneira clara aquilo que são os desejos de Deus é Santa Teresinha. Qual que era o sonho de Santa Teresinha? Se apresentar diante de Deus como uma menina pequena, frágil, limitada, pecadora. E foi isso que ela fez. E o que Deus fez com ela? Nossa, elevou ela a sumas alturas. Essa menina é gigante. Porque ela aceitou ser pequena e miserável e na sua pequenez e miséria se entregar nas mãos de Deus. E Deus a elevou. Santa Teresinha chegou a expressar assim: o meu esposo, né, Jesus, ele é perfeito. Ele só tem um pequeno defeitinho. Como assim, Teresinha? Você está falando que Jesus tem um defeito? Sim, ele tem um pequeno defeito. Como assim? Que defeito? Ele não é bom de memória. Eu vou lá, faço pecado, sou infiel. Aí eu peço perdão, ele esquece. E me trata com todo o amor. Isso é Deus. Quando você vai com sinceridade e confessa o seu pecado, ele se esquece da sua miséria e enche o seu coração do amor dele, o amor transformante. Então, minhas filhas, meus filhos, não queiramos nós sermos esses devotos exteriores. Coloque o seu coração. Seja o coração que for, quanto pior, melhor. Deus gosta de coração ruim. Olha, Padre, eu tenho um coração muito ruim. Esse que Deus gosta. Esse que Deus é apaixonado. Porque nesse coração Ele pode fazer uma obra muito grande de misericórdia. Qual que é o quarto tipo de falsa devoção? O quarto tipo de falsa devoção são os devotos presunçosos. O que é a presunção? A presunção é uma certa certeza infundada que você vai obter determinado bem. Ou seja, a pessoa presunçosa é aquela que acha que vai passar na prova sem estudar, entendeu? Não, claro que vou passar, mas você estudou? Não, cara, isso é presunção. Você está presumindo uma eficácia, uma eficiência, um êxito, sem recorrer aos meios necessários para obter aquele fim. O devoto presunçoso, portanto, é aquele que julga que será salvo sem utilizar os meios para a salvação. Ou seja, só porque ele é devoto de Nossa Senhora, ele acha que ele já está salvo. Você vai para o céu? É claro que eu vou para o céu. Por quê? Porque eu sou devoto a Nossa Senhora. Ah, tá. Mas você vai na missa? Não, eu não vou na missa, não. Ué? E como você vai para o céu? Ah, porque eu sou devoto a Nossa Senhora. Nossa Senhora vai me levar para o céu. Cara, você está doido? Que presunção é essa? De achar que só pelo fato de você ser devoto de Nossa Senhora, isso já lhe dá a garantia do céu. Uma garantia que não foi dada a ninguém. Para alguém receber de Deus a garantia que será salvo, é só em casos assim muito raro. E isso é dado a santos de uma santidade muito elevada. Você vê, por exemplo, eu sempre gosto de citar esse caso. Santa Mônica, que é mãe de Santo Agostinho, rezou 32 anos para Santo Agostinho se converter. Se converteu, se tornou um doutor da igreja e tudo mais.
uma grande santa. Santo Agostinho, depois de anos que a sua mãe tinha já morrido, ele confessa nos seus escritos que ele continuava, depois já de anos que a mãe dele já tinha morrido, ele continuava a oferecer missas pela mãe dele, porque ele tinha medo que ela ainda estivesse no purgatório. Que isso, cara? Se Santo Agostinho tinha medo que a mãe dele, uma baita santa, tivesse passado no purgatório, o que vai ser de nós? Como é que nós vamos ter tanta certeza assim do céu? Ou seja, nós nos comportamos, meus filhos, como se o céu fosse uma coisa certa, líquida, e que assim, imagina que Deus não vai levar eu para o céu, né? O eu, maravilhoso eu que sou tão fofinho, né? Cheiroso, cuti-cuti. Entende? E aí, nesta falsa presunção, nós acabamos relaxando na busca dos meios próprios da salvação, que é a vida de oração, a vida sacramental, a conversão de vida. Ou seja, não tem como nós nos salvarmos sem nos utilizarmos dos meios que nos dão a salvação. E a verdadeira devoção, nós vamos ver que ela realiza justamente o contrário. Ela nos leva a aderir mais perfeitamente a esses meios. Por exemplo, é muito característico daqueles que se consagram a Nossa Senhora terem uma sinceridade, um desejo grande de seguir os mandamentos. E é isso mesmo, porque os mandamentos são os meios para nos salvarmos. Veja lá, né? Deuteronômio capítulo 4, versículo 40. A palavra de Deus diz assim: observa suas leis e seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e prolongue teus dias para sempre, na terra que te dá o Senhor teu Deus. Ou seja, o que é que nos dá uma segurança, uma garantia de felicidade e do céu? É observar os mandamentos. Quando no Evangelho, né, aquele jovem chegou até Jesus e falou assim: bom mestre, o que devo fazer para receber o reino de Deus? Jesus disse para ele, né? Conheces os mandamentos? Não mates, não cometas adultério, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra teu pai e tua mãe. Aí aquele jovem disse: não, mas eu observo isso. Então Jesus disse: você não está longe do reino dos céus. Ou seja, o que Nosso Senhor nos ensina para que a gente trilhe o caminho do céu? É seguir os mandamentos, é buscar os sacramentos. Então, a devoção à Nossa Senhora, ela vai nos levar a isso. Uma devoção que não nos coloca nesse caminho é presunção. Ah, não, eu rezo em casa. Olha, eu acho que não vai dar certo. Não, eu confesso direto com Deus. Olha, não foi isso que ele ensinou. A chance de dar errado é muito grande. Não faça isso. Ok? Quinta falsa devoção que São Luís ele descreve no tratado: os devotos inconstantes. Existe uma falsa devoção que é justamente isso, a inconstância. A inconstância é marcada por aqueles que vão vivendo a fé de evento em evento, traduzindo para nós, né? É aquela devoção de acampamento, né? Ou seja, enquanto tem o acampamento e as reuniões para trabalhar no acampamento, é devoto que Deus me livre, né? Mas passou aquele período, cai na mornidão. Ou seja, essa inconstância, ela vai sendo marcada por uma falta de decisão profunda. Entende? Ou seja, a inconstância, ela é um problema. Porque é uma devoção que ela não desce naquele radicalismo profundo. Essa coisa de ser católico, ser devoto de Nossa Senhora, essa coisa ela é radical.
E muitas pessoas, por medo de radicalidade, acabam caindo na inconstância. Entende? Enfim, é meio que fogo de palha. Quando que ele é devoto? Quando tem uma necessidade. É devoto quando, sei lá, tem lá uma doença, quando tem ali uma cruz. Depois que passou, que está tudo bem, esfria. É devoto quando tem que servir a alguma pastoral, algum retiro da igreja, depois esfria. Não. O devoto de Nossa Senhora, ele é alguém constante. É uma usina nuclear de amor. O amor, ele dá esse ritmo da constância. O amor faz com que nós iniciemos uma obra e nós levemos ela ao bom termo. Nos leva realmente a concluir aquela obra. Certo? Esta constância, ela não é fácil. Porque existem muitas coisas que nos levam ao desânimo. Ok? Muitas vezes, essa inconstância, ela é fruto de um certo apego sentimental. Ou seja, quando eu estou ali motivado, quando eu estou ali sentindo uma forte emoção, então eu vou. A hora que eu dou uma esfriada, aí a coisa fica de lado. Como se a vida espiritual, ela fosse medida pelos meus sentimentos. O fato que não é assim. Por exemplo, se nós pegarmos a vida de Nosso Senhor, os períodos mais importantes e marcantes da vida dele é sempre marcado pela dor, pela aridez. Você vê, por exemplo, o nascimento de Jesus. Poxa, coitadinho, ele nasceu no estábulo, entende? Numa noite fria, em um coxo com palhinha, entende? O menino não tinha nenhum lugar para nascer. Ou seja, o evento mais importante da vida de Jesus, que é Deus, é marcado por uma coisa que não tem apelo sentimental. Vocês percebem isso? Percebe que não tem gosto nisso? Qual foi o prazer de Jesus nascer? Pô, nasceu na noite fria, no estábulo, no meio de animal, cheirando estrume e colocado num coxo com palha. Pô, gostoso pra caramba, né? Não tem gosto nisso, entende? O menino nasce, passa ali alguns dias, né? Ele vai para uma casa e depois passa ali um ano, vem os magos para poder visitar ele. Herodes toma consciência de que nasceu o rei dos judeus, aí ele com 1 aninho de idade, tem que sair fugido para o Egito, entendeu? E ele fica um tempo ali, ou seja, os primeiros anos, porque imagina a coisa, imagina Nossa Senhora, ok? É o filhinho dela, o primogênito dela, que é Deus, aquela fase mais gostosa, né? Bebezinho, pequenininho, os primeiros passos, aquela fase bem gostosa de curtir a criança. Não é uma fase bem gostosa, esses primeiros aninhos do bebezinho ali, você vai vendo a evolução, os primeiros passos, eu assim, tipo, que a mãe curte, aquele negócio super gostoso, entendeu? Que dá, nossa, você fica emocionado, ele faz um negócio, tipo, você fala, tipo, é um negócio idiota, entendeu? A primeira palavrinha, mamãe, você se derrete, aquela coisa que você curte, super gostosa, entende? Que dá vontade de ficar aquilo para sempre. Nossa Senhora estava refugiada no Egito, entende? Morando num lugar, sabe-se lá onde, sabe-se lá em que condições, em uma língua totalmente diferente, numa cultura estranha, entende? Porque tinha alguém que queria matar o moleque. Eu acho que não tinha tanto gosto, acho que não tinha tanto sentimento. E, no entanto, Nossa Senhora não arrepende, ela não volta atrás, entende? Porque ela não era uma devota inconstante. Não brinco mais. Gabriel, se eu soubesse que ia ser todo esse rolê, eu não tinha dito sim, Não, entende? Ou seja, Nossa Senhora não volta atrás no sim que ela deu para o anjo, que ela deu para Deus. Porque ela entendeu, ela era uma mulher madura, ela entendeu que esse negócio de fé é lágrima, é dor mesmo, ela é a Senhora das dores, e assim, a coisa não está tanto no corpo, mas está na alma, entende? Ou seja, é o amor que brota do coração. E aí você vê,
Imagina o que não foram os 30 anos da vida de Jesus escondido em Nazaré. Jesus, ele era judeu, ok? Ele é Deus, claro, mas ele era judeu. E como todo bom judeu, ele ia na sinagoga. Ele ia com o pai dele, com São José. Agora, você imagina Jesus tendo que ir na sinagoga, ouvir sermão de rabino louco. Uns rabinos, cara, que assim, só Jesus na causa, entendeu? E pô, Jesus lá sentado de boa, imagina, ele que assuma a sabedoria do Pai, ele só é o verbo, entendeu? Ele é tipo só Deus. Ele lá sentado ouvindo, não sei se era tão agradável, entende? Pô, Jesus tendo que trabalhar na carpintaria de São José, entende? Trabalho braçal mesmo, serrar madeira, fazer móvel. Não sei se era tão gostoso assim, numa terra árida, inóspita. Não é que Jesus se encarnou em 2025, entendeu? Em uma metrópole onde, pô, ar-condicionado, luz elétrica, né? É live, né? Aqui estamos ao vivo. Mãe, te amo, mãe, saudade. Ou seja, cara, não tinha toda esse conforto. Não sei se era tão agradável assim. E, no entanto, nosso Senhor não fala para o pai, pô pai, se soubesse que era todo esse rolê, não tinha vindo, entende? Não, ele está lá firme. Nem vou entrar no mérito da paixão de nosso Senhor, da vida pública, ou seja, todo o sofrimento dele. A última ceia, a instituição da Eucaristia, o momento ápice onde ele vai instituir o sacerdócio, né? Hoje, 4 de agosto, dia de São João Maria Vianney, dia do Padre. Imagina, Jesus ali instituindo os ministros dele que estariam por todos os séculos, né, até o final dos tempos ali, por todos os cantos, trazendo a Eucaristia. Pô, nessa ceia que ele realiza essa instituição maravilhosa, é o jantar que ele vai morrer, entendeu? Eu não sei se era tão gostoso. Perceba que para nós não sermos devotos inconstantes, a gente tem que sair do gosto e começar a entrar no amor, na decisão, uma decisão firme. Ainda que doa, ainda que sofra, ainda que derrame lágrimas, ainda que esteja cansado, cara, bora, vamos lá. Entende? Esse final de semana eu disse nas homilias que eu fiz, né? A liturgia nos convidava à maturidade. A maturidade cristã de quem perdeu essas falsas ilusões acerca desta vida. Se você ainda nutre esperança de ser feliz nesta vida, cara, você é adolescente. Você não é alguém adulto. Porque um adulto já entendeu, cara, essa vida não vai me fazer feliz. Porque não tem como, é impossível. Ah não, porque essa vida vai me fazer feliz. Aí a pessoa põe na cabeça, não, quando eu tiver dinheiro eu vou ser feliz. Aí você vai lá na casa dos ricos, os caras estão depressivos, tristes, tomando Rivotril. Eu falei, pô, não, porque quando eu tiver a minha casinha, sair do aluguel, eu vou ser feliz. Aí a pessoa está lá com a casa dela quitada e está infeliz, não está legal, não sei o quê. Não, quando eu tiver casado, tiver o meu marido, a minha esposa, aí eu vou ser feliz. Aí você vai conversar com quem está casado, está querendo separar. Ou seja, ainda que nós possuamos tudo aquilo que nós desejamos, isso não nos fará feliz. Porque é impossível o nosso coração se realizar com as coisas deste mundo. Porque o nosso coração, ele tem uma sede infinita, que somente Deus é capaz de satisfazer ele. E nós iremos tomar posse de Deus em plenitude no céu. Somente no céu nós seremos felizes de verdade. Felizes para sempre. Isso existe. Mas não é aqui. Ou nós perdemos essas ilusões para com esta vida, ou então nós nunca seremos devotos constantes, porque a primeira cruz que pesar em nossos ombros, a gente vai apelar com Deus. Poxa, mãe, ó, que ainda que eu sou consagrado, imagina se eu não fosse. Por que isso comigo? Mas por que não com você? Você é tão especial assim que não pode acontecer com você. É que você é tão maravilhoso que assim, a desgraça pode acontecer com o vizinho, porque ele não é tão bom igual você, entendeu? Mas você não. Você é lindo, fofo, cheiroso. Porque comigo. Tá, por que não você? O que você tem de tão especial assim? Entende? Nós não temos nada de especial.
Por isso, os reveses da vida, as adversidades, as dificuldades, as cruzes, elas vão vir. Quais cruzes nós não sabemos. Por isso que precisamos ser devotos de Nossa Senhora, porque quando a cruz pesar, teremos a quem recorrer. Alguém para nos refugiar. Alguém para nos consolar. Entende isso? Sim ou não? Se você entender essa coisa, você será um devoto constante. Ok? Sexta falsa devoção. Os devotos hipócritas. Esse é bom. O que é a hipocrisia? A hipocrisia é o seguinte, é quando uma pessoa, ela se esconde atrás de uma máscara, ou seja, ela esconde aquilo que é o seu verdadeiro interesse, diante de um discurso muito bonito. Hipocrisia, hipócrites, é uma palavra grega que vem de origem do teatro. Né? O hipócrites é aquele que usa uma máscara para poder ser um personagem, ok? Então, o hipócrita é isso, ele diz uma coisa, mas ele faz outra bem diferente, porque ele sempre está lhe dissimulando de alguma maneira, ok? Então, existe muita hipocrisia nesta máscara de piedade, onde você usa da devoção à Nossa Senhora como um porrete para bater nos outros. Você usa da devoção à Nossa Senhora para poder dar carteirada, né? Então, assim, dentro das pastorais, movimentos, acontece muito esse negócio. A pessoa usa, né, da piedade para poder diminuir o outro, para poder dar carteirada no outro, para poder humilhar o outro, para dizer que o outro não está à altura dele. Entende? É uma hipocrisia. A hipocrisia, ela é muito marcada em nossa sociedade, principalmente por conta das ideologias. Por exemplo, você veja a hipocrisia manifesta no movimento feminista. As feministas, elas dizem assim: nós lutamos pelos direitos das mulheres. Ótimo, que legal, você luta pelos direitos das mulheres? Sim, lutamos pelos direitos das mulheres, tá? E qual é um desses direitos? O aborto. Ah, tá, então em nome dos direitos das mulheres, uma coisa boa, você está querendo legitimar o assassinato de criança? Não, eu estou dizendo que a mulher ela é livre, ela tem domínio sobre o corpo dela, que se ela não quiser levar avante aquela gestação, ela tem que ter salvaguardado o direito de interromper aquela gestação, vulgo matar o seu filho. Aí você pergunta assim: mas e se ela estiver grávida de uma menina? Não importa! Opa, peraí! Mas você não disse que você está a favor das mulheres? Então, quando esta mulher é um bebezinho, aí ela não é contemplada. Ou seja, o discurso ideológico ele é hipócrita porque ele pega uma coisa boa, apresenta aquilo como cartão de visita para poder fazer o mal. O devoto hipócrita é isso, ele apresenta uma coisa boa, a devoção à Nossa Senhora, para poder inocular uma coisa perversa, que é a vontade dele, que é a dissimulação dele, que é, enfim, seja lá o que for, que não a vontade genuína de Deus. Por exemplo, durante o governo anterior, durante o governo de Bolsonaro, houve uma portaria de um dos ministérios dele, acho que do Ministério da Saúde, que dizia assim, que o médico, ele era obrigado a denunciar para a justiça os casos que aparecessem no hospital de meninas que foram estupradas. Então, assim, teoricamente não, legalmente o aborto em caso de estupro, ele é permitido no Brasil, ok? E então, a menina chegava e as feministas queriam o quê? Que ela não denunciasse o estuprador. Aí, o governo tinha feito uma portaria obrigando a denunciar o estuprador, aí as feministas foram na ONU porque queria que a menina não denunciasse o estuprador para preservar o estuprador. Não, mas espera lá. Você quer o bem da mulher ou não? Porque é um bem para a mulher que o estuprador seja denunciado.
mas ela não quer o bem da mulher, ela quer o bem da ideologia. Aqui que está a hipocrisia da coisa, entende? Então assim, a pessoa, ela não quer o bem da igreja, ela não quer o bem do movimento, ela não quer o bem da devoção, mas ela usa da devoção para poder militar contra a igreja, contra a devoção e tudo mais. Ela dá uma carteirada e fala, não, eu sou devota a Nossa Senhora. Então para que isso? Para que esse exagero? Para que isso? Enfim, em nome de coisas santas, ela vai legitimando aquilo que não é a vontade de Deus, mas a vontade dela. Ok? Isso é a devoção hipócrita. Certo? São Luís, ele denuncia esta coisa. Sétima forma de falsa devoção é a devoção dos interesseiros. São os devotos interesseiros. O que são os devotos interesseiros? É aquele que instrumentaliza a devoção como moeda de troca, para fazer barganha com Deus. Ou seja, eu sou devoto a Nossa Senhora para que Deus me conceda algum favor. Ai, se Deus não me conceder. Eu apelo, faço biquinho, eu vou no crente, eu vou no macumbeiro, ou seja, porque Deus precisa estar a meu serviço. Esta coisa de barganhar com Deus é o modus operandi das outras falsas religiões. Por exemplo, você nunca vai encontrar um macumbeiro que vai lá fazer uma macumba, por exemplo, para poder, eu quero fazer uma macumba para largar a pornografia. Ninguém faz isso. A pessoa faz macumba para ter dinheiro, entendeu? Faz macumba para trazer o homem de volta para casa ou pegar o marido dos outros, entendeu? Faz macumba para poder o outro perder o emprego e você assumir a vaga dele. Ou seja, o modo de operação, né, das outras falsas denominações é isso. Você instrumentaliza a divindade para ela te servir. Ela está de acordo com a tua vontade. A devoção a Nossa Senhora não é isso. Você não irá ser devoto a Nossa Senhora para ela te servir. É o contrário. Você será devoto a Nossa Senhora para você servir ela. Ou seja, Nossa Senhora não vai te oferecer nada. É você que vai oferecer a ela. Entende? É você que vai se oferecer a ela. Olha o que diz São Luís no número 104 do tratado. Ele diz assim: evitemos, portanto, pertencer ao número dos devotos críticos que não acreditam em nada e criticam tudo, dos devotos escrupulosos que temem ser demasiado devotos da Santíssima Virgem por respeito para com Jesus Cristo, dos devotos exteriores que fazem consistir toda a sua devoção em práticas exteriores, dos devotos presunçosos que, ao abrigo da sua falsa devoção à Santíssima Virgem, apodrecem nos seus pecados, dos devotos inconstantes que, por leviandade, variam as suas práticas de devoção ou as deixam completamente à menor tentação, dos devotos hipócritas que entram em confrarias e usam as insígnias da Virgem a fim de se passar por bons, e, finalmente, dos devotos interesseiros que só recorrem à Santíssima Virgem para ser livres dos males do corpo ou obter bens temporais. São Luís aí faz um resumão dessas falsas devoções. Tendo apresentado as características dos falsos devotos, São Luís vai apresentar agora as características dos verdadeiros devotos, da verdadeira devoção. Então, somado aquelas 5 verdades da aula passada, hoje ele mostra 5 características que correspondem aos devotos verdadeiros. A primeira característica é a seguinte: a verdadeira devoção, ela é interior. Ou seja, a devoção genuína é aquela que muda o meu coração. Se você é católico, se você é devoto de Nossa Senhora, a sua vida não está mudando, meu filho, tem uma coisa errada. A devoção verdadeira, ela vai mudar o meu coração. Eu vou mudar. O meu marido não vai mudar. Desiste, esquece. Ah, padre, porque eu quero ser devoto, porque o meu marido é cachaceiro, para ele largar a cachaça. Meu filho, minha filha, larga o marido na cachaça. Desiste, não vai sair da cachaça. Aceita o marido do pinguço. Agora, seja você devoto a Nossa Senhora,
Uma devoção que mude o seu coração, para que o seu coração transformado possa ser canal de graça para o marido pinguço. O dia que você for aquilo que Deus quer que você seja, o teu marido muda. O dia que você mudar o seu coração, ele muda a sua casa. O problema é que nós queremos que Deus mude a minha casa, mas eu não permito que Ele mude meu coração. Não dá. A devoção, ela é interior. Ela vai mudar o meu coração. Como é que vai ser o meu coração? Vai ser um coração que possui uma prontidão na vontade para se entregar fervorosamente ao serviço e ao culto de Deus. É isso que a verdadeira devoção vai realizar em nós. Essa é a característica. Isso serve de exame de consciência. Será que eu sou um devoto verdadeiro? Veja se a sua devoção é interior. O seu coração está mudando. Você está se convertendo. E mudar é assim, você está em um crescente. E você vai crescer sempre mais, até alcançar o céu. Entende? Não tem esse negócio de altos e baixos, não. É só alto. Vamos subir a ladeira. Às vezes dá uma empacada, às vezes dá uma cansada, mas não volta para trás. Você não tem direito de voltar para trás. Vai em frente. A hora que der uma emperrada, dá uma empacada, né? Chama alguém, olha, desempaca eu aqui, né? Dá um empurrão, dá um solavanco, fala um trem para mim que eu preciso engrenar de novo, né? Senão eu vou voltar. Não pode ficar paralisado. Ah, não, tá bom assim. Não tá bom. Não está bom. Porque na vida espiritual existe essa regra. Ou nós progredimos, ou então nós iremos regredir. Não dá para ficar parado. A vida espiritual é morra acima. Se você para, você começa a descer. Segunda característica da devoção, da verdadeira devoção à Nossa Senhora, é uma devoção terna, ou seja, cheia de ternura, de confiança, de afeto. Um verdadeiro devoto é uma criança nos braços de Nossa Senhora, que confia. É aquela confiança da criancinha que está entregue nos braços da sua mamãe. E ela se entrega, ela se doa, e cheio de afeto, de amor, de piedade. São Luís, no número 107 do tratado, ele diz assim: acerca dessa devoção terna, nas dúvidas, né, nós deveremos recorrer, né, a Nossa Senhora, nas dúvidas para ser esclarecido, nos desvios para ser reencaminhado, nas tentações para ser sustentado, nas fraquezas para ser fortificado, nas quedas para ser reerguido, nos desânimos para ser encorajado, nos escrúpulos para ser livre deles, nas cruzes, trabalhos e reveses da vida para ser consolado. Numa palavra, em todos os males físicos ou espirituais, Maria é o seu socorro habitual, não receando ela importunar esta boa mãe, nem desagradar a Jesus Cristo. Ou seja, o devoto terno é aquele que em tudo recorre à mamãe. Tudo. É a mãe. Você veja, né? É um dado até científico, tem vários estudos acerca disso, que a pessoa, quando ela está em agonia de morte, geralmente ela chama pela mãe. Quando uma pessoa ela está ali em uma grande dor, e a pior dor que tem é a agonia de morte, ela começa a chamar a mãe dele. Mãe. Por quê? A mãe é o socorro de qualquer momento, em qualquer circunstância. Por isso nós precisamos recorrer à nossa Mãe do Céu em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação que nós estejamos, porque ela sempre virá em nosso socorro. Terceira característica da verdadeira devoção: ela é santa. Santa significa o seguinte: os verdadeiros devotos de Nossa Senhora buscam a santidade. E quando eu falo santidade, é santidade mesmo. Ou seja, os verdadeiros devotos de Nossa Senhora, eles se decidiram pela santidade, eles desejam nada menos do que ser santos,
e eles irão perseguir isso até o fim. É como Santa Teresinha. Santa Teresinha, ela diz assim: eu não quero ser santa pela metade, eu não admito isso. Eu quero ser santa por inteiro. Por isso, os devotos de Nossa Senhora, eles aspiram à santidade. E santidade mesmo, é santidade de altar, é ser santo para valer. Não por vaidade, mas porque é isso que acontece com aqueles que se aproximam de Deus. É assim que nós iremos poder agradar Deus, sendo santos. Olha o que São Luís ele diz no número 108 do tratado. Sua profunda humildade, a sua fé viva, a sua obediência cega, a sua contínua oração, a sua mortificação universal, a sua pureza divina, a sua ardente caridade, a sua paciência heróica, a sua doçura angélica e a sua sabedoria. Ou seja, essas características de Nossa Senhora são aspiradas, são imitadas pelos devotos de Maria. Por isso eles se santificam. Se santificam porque imitam a profunda humildade de Nossa Senhora, a profunda obediência cega, uma sabedoria profunda. Ou seja, os verdadeiros devotos de Nossa Senhora são aqueles que querem em tudo imitar Nossa Senhora e por isso se santificarão. Quarta característica da verdadeira devoção. A verdadeira devoção é constante, ou seja, aqueles que são verdadeiros devotos de Nossa Senhora são aqueles que já entenderam o recado. Olha, vai ser vale de lágrimas, vai ser pipoco mesmo, vai ser tiro, porrada e bomba, mas quer saber? Estou nem aí, eu não arredo pé. Eu não desisto de Deus. Demorei tanto tempo para poder me encontrar com Deus, não vai ser agora que eu vou desistir. Então, o verdadeiro devoto, ele é constante, porque ele sabe que o caminho de Cristo é o caminho da cruz. Ele se decidiu a tomar a cruz dele, e caminhar. Caminhar mesmo, com coragem, sem medo. Esse é o devoto constante. Por fim, a última característica e o último devoto de Nossa Senhora são os devotos desinteressados. Ou seja, são aqueles que querem apenas Deus. Tem dois fatos bem interessantes, um da vida de Santa Teresinha, outro da vida de Santo Tomás de Aquino. Na vida de Santa Teresinha, ela escreveu uma consagração que se chama Ato de Consagração como vítima em holocausto ao amor misericordioso de Jesus Cristo. O que ela diz neste ato de consagração? Ela diz assim: no ocaso desta vida, ou seja, no fim da minha vida, comparecerei diante de vós com as mãos vazias, pois não vos peço, Senhor, que conteis minhas obras. Todas as nossas justiças têm manchas aos vossos olhos. Quero, pois, revestir-me de vossa própria justiça e receber de vosso amor a eterna posse de vós mesmo. Não quero nenhum outro trono, nem coroa, senão vós, ó meu bem amado. Ou seja, qual era o grande desejo, a grande ambição de Santa Teresinha? Deus. Santa Teresinha fez tudo o que fez, porque ela queria o quê? Deus. Só Deus. E mais nada. Esse era o desejo de Teresinha. Esta era a ambição de Teresinha. Assim também será conosco, se formos devotos verdadeiros. Iremos querer o quê? Deus. Deus. Eu não quero emprego, eu não quero marido, eu não quero dinheiro, eu não quero nada, eu quero Deus. Se Deus me conceder todas essas coisas, amém. Se não conceder, amém também. Porque eu quero Deus. Um fato mais curioso do que esse aconteceu na vida de Santo Tomás. Olha que coisa tremenda. Santo Tomás, ele escreveu um livro que chama Suma Teológica. Na Suma Teológica teve uma parte que ele escreveu sobre Jesus. E depois que ele escreveu sobre Jesus, ele foi rezar.
E aí então ele levantou de madrugada e foi rezar na capela, e tinha um frei chamado Domingos, que viu Santo Tomás acordando, indo para a capela, e ele foi de ponta de pé para ver Tomás rezar. E então Santo Tomás começou a entrar em oração, repetindo em êxtase, e começou a levitar. E levitando, o Frei Domingos viu isso aqui. E com grande espanto observa que seu corpo se levanta no ar, 2 palmos acima do nível do solo. Dentro de alguns momentos, na penumbra silenciosa da capela, soa uma voz misteriosa que vem do crucifixo erguido no altar. Então Tomás está rezando, ele está levitando, vem uma voz do crucifixo. Tomás, escrevestes bem sobre mim. Olha que bonito. Jesus falou para São Tomás, você escreveu bem sobre mim. Eu gostei. Que receberás de mim como recompensa de seu trabalho? Tomás, o que você quer? Você escreveu bem de mim, eu gostei. Eu quero te dar algo. O que você quer? E então Santo Tomás, de joelhos, respondeu: Senhor, nada, senão vós. Tomás, o que você quer? Eu não quero nada. Eu só quero você. Eu quero você, Senhor. Eu quero Deus. Esses são os verdadeiros devotos. Aqueles que eles querem Deus. Eu não quero status, eu não quero chamar atenção, eu não quero like, eu não quero que gostem de mim, eu não quero que me aplaudam, eu não quero que me deem cargos, não quero que me deem dinheiro, não. Eu quero Deus. Porque se eu tiver Deus, eu tenho tudo. Santa Teresinha, ela dizia assim: o céu é meu, a lua é minha, as estrelas me pertencem, o sol é meu, porque eu tenho Deus. Se eu possuo Deus, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e tudo vos será dado em acréscimo. Deus não negará nada aos seus filhos. Nada daquilo que nós precisamos, daquilo que necessitamos. E mais, Deus irá nos dar coisas que nós nem sequer imaginávamos que nós precisássemos, ou a gente nem imaginava que seria possível ter aqui, ou coisas que a gente nem teria coragem de pedir. Finalizo essa formação citando Santa Teresinha, né? Eu sou suspeito, né? Então, Teresinha, enfim. Santa Teresinha, quando ela foi fazer os votos de freira, o sonho dela era entrar na igreja de vela e grinalda, né? Entrar ali na igreja vestida de noiva. E o que acontece? Ela queria não só entrar de noiva vestida de branco, mas ela queria que a natureza inteira também se vestisse de branco. Só isso, né? Ela queria que nevasse para poder a natureza estar de branco, de noivinha, enquanto ela fazia os votos dela, ela se casando com Jesus. O problema, os votos dela foi marcado no verão. E o dia mesmo dos votos dela amanheceu com um sol radiante. Assim, cara, sabe aquele negócio impossível? E ela, apesar de querer isso, ela nunca teve coragem de pedir para Jesus, porque ela achava que era muito desafio, né? Ou seja, ela tinha esse negócio no coração dela, mas ela nunca rezou pedindo isso. Mas era um desejo que ela tinha. E aí então foi se aproximando o horário dos votos. O tempo foi virando, foi mudando a estação, mas ela entrou na igreja, começou a nevar. E no momento dos votos, a natureza inteira estava de branco. E então ela escreve: eu nunca teria coragem de pedir isso para Deus, mas Deus sempre me mimou. Você foi mimado por Jesus.
Ou seja, se nós formos um devoto, genuíno, verdadeiro, desinteressado, onde o nosso único interesse é Deus, meu filho, minha filha, Ele vai conceder coisas que você não teria nem coragem de pedir. Ele vai mimar você. Porque é isso que um pai faz com o filho. Um pai mima o filho. Eu vejo, cara, na minha porca vida, entendeu? Às vezes eu olho assim e fico, cara, Deus, Ele mima mesmo. As coisas que acontecem, eu falo assim, cara, como assim? Eu nunca pedi isso. E Deus, olha, está aqui. E está massa. Entende? Quem irá Deus? E Ele irá nos cumular de graça sobre graça. Amém? Vamos receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor os acompanhe.